tudo bem? É com muita alegria que o capítulo 4, através do apoio feminino da DONEP, recebe todas vocês aqui nessa tarde. Sejam todas muito bem-vindas. Agora eu gostaria de chamar a Cristina Soares para as saudações iniciais. Boa tarde, meninas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estar nos permitindo e propiciando mais um encontro da DONEP. Agradeço a presença de cada uma de vocês, pelo carinho. Muitas aqui sempre prestigiam os nossos eventos. Muito obrigada de coração. Eu falo em nome da diretoria do apoio e, com certeza, todas nós estamos muito alegres em tê-las aqui. Eu gostaria de também agradecer a Rita e pedir que a Rita viesse aqui rapidinho. A Rita, com muito carinho, aceitou o nosso convite, o convite de hoje, né? Falar um pouco do muito que Deus tem feito na vida dela, da sua família. E eu já vou aproveitar, chamando a Rita aqui, entregar uma lembrancinha do capítulo a ela. Por isso que eu pedi que ela levantasse. Então, aproveitando. Ritinha, que Deus te abençoe. Obrigada a todas. Obrigada, Rita. Tem mais um aqui. Esse é um cheirinho para casa. Depois tu abre. É um cheirinho. Qual é a mulher que não gosta de cheirinho, né, gurias? Que delícia, né? Eu quero ler um texto para vocês. Eu gosto muito desse texto. Tá? E ele diz assim: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Eu tenho convicção, gurias, que nessa tarde, né, depois do testemunho que a Rita vai contar para todas nós, nós não vamos sair daqui como nós entramos. Eu tenho essa certeza. Né? Então, eu peço assim, que vocês abram o seu coração, abrem os ouvidos também, a sua mente, e deixe o Espírito Santo trabalhar nos seus corações através do testemunho da Rita. Porque, como eu disse, o Espírito Santo é que transforma, mas nós temos que permitir que ele faça essa transformação nas nossas vidas. Tá, gurias? Então, assim, mais uma vez agradeço. E quero assim que vocês desfrutem dessa tarde, né? Nós vamos ter depois da degustação do chá, né, e dos comes, a palestra. E depois vocês podem ficar à vontade conversando, né, trocando experiências, enfim. Tá bom? Muito obrigada, então. Quem está num evento da DONEP pela primeira vez, por favor, eu gostaria que levantasse a mão. Poderiam bater uma salva de palmas. Eu sei que muitas não sabem o que é a DONEP, então eu vou explicar para vocês. A DONEP ela é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 1952, na Califórnia. Com o passar do tempo, o trabalho cresceu e ela se espalhou pelos 5 continentes em mais de 130 países. E hoje, no Brasil, a DONEP conta com mais de 1.500 capítulos, sendo o capítulo o nome dos núcleos que nós damos em cada cidade. O chá que vocês participam hoje, ele é realizado pelo capítulo 4 da DONEP, através do apoio feminino. Essa associação ela reúne empresários, empresárias, profissionais liberais, enfim, ela reúne líderes de nossa sociedade. E existe para que esses amigos compartilhem conosco as suas vitórias, seus testemunhos, seu sucesso. E os palestrantes da DONEP eles não são remunerados. E é por amor que eles compartilham conosco os seus testemunhos. A DONEP é uma associação e quem deseja se associar, basta procurar por alguém da diretoria. A DONEP ela edita as revistas A Voz e A Resposta, elas que estão sobre a mesa de vocês, e são presente do nosso capítulo para cada uma. Nessas revistas contam com 4 depoimentos de mulheres e homens que foram transformados pelo poder de Deus. São depoimentos muito parecidos com o que nós vamos assistir agora.
O nosso capítulo tem um site, que é www.adonep.com. E no site vocês encontram artigos de liderança, encontram os DVDs dos eventos anteriores, e além de outros artigos e testemunhos. Na contracapa das revistas tem o nosso endereço do site. E a Donep também ela tem um canal na TV, que é o canal 6 da NET. Nós temos também a livraria da Donep, ali atrás, que vocês encontram livros editados pela própria Donep e encontram também os DVDs dos outros eventos. Hoje, nós recomendamos o livro chamado O Povo Mais Feliz da Terra, que conta a história da Donep. Aproveita a nossa livraria também para estar presenteando amigos e amigas que eu tenho certeza que vão ser muito edificados com a leitura. Curtam esse evento, porque eu tenho certeza que vocês não vão sair daqui da mesma forma como vocês entraram. Agora chegamos no momento mais importante do nosso chá. Eu vou chamar a nossa palestrante de hoje, a Rita de Cássia de Matos Costa, design de interiores no Rio de Janeiro, esposa do José Roberto e mãe da Marcela e do João. Então, meninas, estava doida para pegar esse microfone, vocês não têm ideia. Estava demorando. Esse chá não acaba, não? Então, queridas, é um prazer estar aqui. Quando eu recebi o convite para estar aqui, eu não hesitei nem um pouquinho, porque eu já tinha visto algumas preleitoras pela internet e desejei estar aqui com vocês, porque todas elas falavam algo que eu ficava querendo viver esse momento. Falava assim: que mulheres lindas vocês são. Olha, eu sou carioca e eu sei que a mulher carioca não fica atrás. Mas vocês surpreendem. E eu acho que todo esse estilo aí clássico do clima embeleza muito mais. E eu acredito muito que a mulher ela é feia se ela quiser, porque existem os meios, quem sabe muito bem, que nos ajuda bastante. Mas vocês são lindas, o lugar é lindo. Nós estamos estreando esse lugar. E você que veio pela primeira vez, não fique na primeira, continue aqui com a gente. Vocês vão viver experiências tremendas aqui e vai poder também experimentar algo novo na tua vida. E essas mulheres realmente são mulheres que estão aqui para te ajudar a viver novas experiências e quem sabe até estar numa capa dessas revistas Resposta. Porque um dia eu estava aí nesse lugar. E eu estava assim, ouvindo, o que é, o que acontece, o que é a Donep, o que essas mulheres estão fazendo aqui, o que essa mulher está contando. E várias vezes, quando eu fui, algo falava e testificava, algo que eu precisava ouvir, que eu tinha que compartilhar. E isso trouxe o crescimento para a minha vida. E hoje eu vou estar aqui compartilhando aquilo que realmente eu tenho experimentado. Não só de fazer parte da Donep, porque eu também sou uma donepiana, mas por ter uma história de vida transformada. Porque eu sei que história todas nós temos, e se for parar aqui, a gente não sai daqui nem hoje nem amanhã, porque a gente vai falar muito. Mas como essa tarde eu fui a escolhida, eu vou compartilhar. E para que vocês entendam um pouquinho mais, eu já fui apresentada, além de ser a Rita, a esposa da Roberta, mãe do João e da Marcela. Eu também sou decoradora de design de interiores. Tem esse lado da minha profissão. Também sou fundadora de uma ONG que fez 9 anos agora, voltado para criança e adolescente. Trabalho a prostituição e a violência contra crianças e adolescentes. É um trabalho que eu faço com muito amor, que essa vida secular de design fica lá encostadinho. Estou até desenvolvendo um projeto com a minha filha, mas não é a minha prioridade, porque a obra social tem tomado o meu coração e a minha vida, e eu estou muito feliz de fazer parte disso. Mas para que vocês entendam um pouquinho da história, né, tudo tem um começo, e o começo é bem na minha fase infantil, com a minha criação, e para resumir, para não gastar muito tempo com isso, eu venho de uma família humilde, mas de um homem e de uma mulher batalhadores. E minha mãe teve um filho atrás do outro, eu sou a terceira de 5 filhos.
Então, eu sou aquela filha do meio, aquela imprensadinha. Eu não sei se aqui tem alguém que é filha do meio e faz assim para mim. Alguém vai se identificar com algumas coisas. E filha do meio tem essa situaçãozinha dessa imprensada, porque ela nasce no meio de uma situação antes e depois, que usa as roupinhas das primeiras. Não usaram as minhas porque era menino. E, na época da escola também, minha mãe ficava me movimentando de escola para que eu pudesse ir numa escola para levar o meu irmãozinho. E eu fui passando de escola em escola. E aí outras coisas foram acontecendo ao longo do tempo. E, com isso, quando eu cheguei na minha adolescência, eu acabei ficando uma adolescente rebelde, porque achava que tinha pouca atenção, não tinha nada de novo para mim, era tudo usado, tudo velho, tudo consumido. Até na escola, meus livros eram apagados das minhas irmãs, e eu tentava copiar o que estava embaixo, nunca prestava atenção na aula. Conclusão, todo ano tinha um probleminha na escola. E aí, quando chegou na minha adolescência, eu quis independência cedo. Chega, sempre tive que me virar mesmo, agora eu vou me virar com dinheiro no bolso. Nessa fase, meu pai perdeu o seu negócio, era uma loja que ele tinha, ele era comerciante, e nós, muito cedo, eu e minhas irmãs, tivemos que trabalhar para trazer o sustento da casa. E, com 16 anos, 17, eu já trabalhava num comércio, que era o meio social do meu pai, foi onde ele conseguiu um emprego para a gente. E ali eu comecei a ter minha fonte de renda, e comecei a ter minha vida própria, minha independência, e eu comecei a experimentar o que o mundo podia me proporcionar. E, ao longo dessa caminhada, fui tendo as minhas decepções também, porque meus envolvimentos não me trouxeram muitas alegrias, muitas frustrações, e ali eu fui desenvolvendo uma vida assim, meia tribulada. No período de 25 anos de casado dos meus pais, eu e minhas irmãs, todas trabalhando, quisemos fazer... programamos uma surpresa para minha mãe, para fazer uma cerimônia religiosa, alguma coisa que comemorasse aquela data de 25 anos, porque eu tinha uma boa lembrança de família dos meus avós, que também muito religiosos. Eles fizeram a cerimônia de 50 anos de casados, e foi uma coisa muito linda, os netos entrando na igreja, os filhos, as noras, e foi uma lembrança que eu nunca apaguei da minha mente, nem vou apagar. E eu desejei um dia viver aquilo, ver meus pais vivendo aquilo. E, quando chegou nos 25, estava na metade do caminho, eu falei, já vamos celebrar. E, assim, me juntei com as minhas irmãs, e tudo em surpresa. E, quando nós fomos comunicar para minha mãe que a gente estava organizando isso, nem fui comunicar, eu fui comunicada de que a relação deles estava chegando ao fim. Minha mãe, devido a ter um filho atrás do outro, se anulou muito. E acabou que, quando ela teve uma experiência secular, ela se deslumbrou. E, realmente, o casamento não foi algo que a sustentou. E ela tem a separação, ela e meu pai. E, com isso, desestruturou toda essa família. Não fizemos a cerimônia e não conseguimos dar continuidade à família unida. E ali começou a desunião entre a gente. Minhas irmãs já namoravam, eu, para variar, com minhas decepções amorosas. E elas, imediatamente, depois da separação dos meus pais, elas, cada uma foi providenciar o casamento delas. Uma casou só no cartório, a outra casou, foi morar na casa da cunhada e saiu casada de lá. E a outra, mais nova, 16 anos, casou grávida. E foi aquele desequilíbrio na família. Meu irmão se envolveu com a droga, e ali aquela luta, aquela situação, a ausência da mamãe fazia realmente com que a família se desestruturasse. E ali eu não aguentei aquela batalha, eu falei, já tinha dinheiro, podia me sustentar um pouco. Eu fiz uma proposta para ela e chamei ela para morar num cantinho, numa casinha bem humilde, e a gente recomeçar a nossa vida. E ali, mais do que a metade do salário era para o aluguel daquela casa, para o sustento daquela casa. E ali a gente morou por um ano, eu, ela e meu irmão. Meu irmão ainda é muito envolvido com a droga, mas tentando sair. E, um ano depois, ela resolve realmente ter vida própria com essa pessoa. E ela, olha,
eu vou tentar minha vida, e agora ele vai ter uma casinha, a gente vai reformar a casinha dele. E ela seguiu o caminho dela, e, mais uma vez, eu me vi assim, e agora? Meu pai já estava envolvido com essa outra pessoa, que eu tenho uma irmã de 18 anos hoje, e a vida continuava, e a minha tinha que continuar também. E ali eu tive uma experiência que desses empregos que eu passei, voltados geralmente para o comércio, eu tive a oportunidade de entrar num banco para vender um produto de plano de saúde. E ali eu fui fazer um curso em São Paulo, me especializei, entrei nesse banco, e eu fui numa função de gerência. E, quando eu cheguei naquele espaço físico, eu encontrei uma pessoa, e eu me identifiquei com aquela pessoa, olhei para ela, ela olhou para mim, eu só vi aquela... descido, tinha uma escada no meio do espaço, e eu vi umas pernas assim, tão grossas. E eu olhava aquela perna, quando eu subia assim, era a tal pessoa que eu... Ué, quem é você? Eu te conheço, não sei de onde. Ah, eu também te conheço, não sei de onde. A gente começou aquela conversa. E ali a gente lembrou de onde a gente se conhecia. E, nessa fase em que eu fazia essas noitadas, eu tinha uma conhecida que morava perto da minha casa, e o namorado dela tinha carro. E ela me dava a carona para ir para os boates, para as noitadas. Só que a mãe dela era muito rígida, e ela só podia sair com o namorado se levasse o irmão. Sabe aquelas coisas antigamente? E ali o irmão tinha que ir junto com ela no banco de trás. E eu entrava no carro, sempre tinha aquele irmão, ele era gordinho, sentado atrás. Ah, tá, boa noite, e seguia caminho. Só que esse irmão cresceu e era um homem com essas pernas grossas, porque ele não ficou mais gordo, só as perninhas. E a gente lembrou toda essa história, né? E foi engraçado, porque eu já conhecia a irmã dele, a gente retomou aquela amizade. Ficamos muito amigos, eu e ele, que é o meu marido hoje, o Zé Roberto. E ali, naquele relacionamento no banco, trabalhando junto, eu vi que, para eu estar vendendo meu negócio, eu tinha que ter relacionamento, eu não conhecia ninguém naquele banco. E aí eu fiz uma proposta para ele, que ele era um funcionário antigo ali, e fiz um negocinho com ele. Eu falei assim, olha só, todo cliente que vai lá na minha mesa para fechar negócio, eu não ganho nada, porque eu ganho meu salário fixo. Mas, se você, como funcionário, indicar, você ganha. Você tem uma comissão daquilo. Que tal? Chegou lá, eu boto teu código, e, no final, a gente divide o lucro. Aceitou. O cara bombou, foi um dos melhores vendedores do banco. Isso estimulou ele também a oferecer o produto. E ele chegou a um cargo de gerência e depois de diretoria nesse banco, porque ele se destacou nas vendas. Com isso, ele foi trocando de carro, a gente foi fazendo seguro, e a gente saía para fazer seguro. O carro velho dele, gente, só Jesus na calça. Aquele carro velho dele, que era um chevetinho, quando ele passava a quarta ou a terceira, eu não sei nem se tinha a quarta aquele carro, vinha a mão nas minhas pernas, assim, sempre escorregar. Eu, sai para lá, pirralho. E aí, nessa brincadeira, ele terminou com a namorada dele, eu terminei com o meu namorado, e a gente começou uma história juntos. E ali a gente começou a namorar, trabalhando junto, saindo para fazer negócio, namorando. Aí chegava às quarta-feira, eu não tinha controle, porque ele sumia, de repente, no banco, quando eu ia ver, já tinha ido embora. Na época não tinha celular não, tá, amadas? Não tinha celular. E ali eu ficava assim, para onde ele foi? Ah, não, ele teve que sair. Eu falei, pô, ele não visitou algum cliente, não me falou nada. E aí, toda quarta-feira, tinha uma historinha. Eu falei, esse cara está me enrolando. Ele tem alguém que está querendo me tapear. E aí, um dia, eu procurei sondar onde é que ele ia. Eu soube que ele ia na casa de um amigo. E eu procurei saber quem era o amigo. Eu já tinha um relacionamento já com a amizade dele. Descobri quem era. Peguei o endereço e fui lá. E, realmente, ele estava lá na casa do amigo, porque o carro estava lá. Já era outro Chevette, era um Chevette novo, tá? Aquele Chevette velho não durou muito tempo. E ali ele estava lá na casa desse amigo, e eu cheguei lá, aquela 007, né? Espiã. Zé Roberto está aí? Tá lá em cima. Aonde? Ah, sobe aqui, vai ali, vai colar. Chega lá em cima e está lá. E eu cheguei lá naquele lugarzinho estreitinho, escurinho. Falei, que história é essa? Que lugar é esse? E, quando cheguei lá naquele lugar, era um lugar escuro mesmo. Tinha umas luzezinhas bem na penumbra. E, quando eu pisei naquele lugar, que eu subi no último degrau,
alguém chegou para mim e falou assim: você é a escolhida dele. Você vai casar com ele. Tudo que eu precisava ouvir. Já estava com meus 25 anos, já era para titia mesmo, minhas irmãs, cada uma com 2 filhos. Eu já estava me sentindo para titia. E eu falei, poxa, é tudo que eu preciso, casar. Ter alguém que me assuma. E caiu muito bem aquela história para mim. E quando eu cheguei, comecei a frequentar aquele lugar, era um lugar que faziam rituais espirituais. Eu comecei a me interessar por aquele lugar, porque falou algo que eu gostei de ouvir. E, nesse período, eu participava de uma comunidade eclesiástica, e eu larguei tudo para estar ali, para aquela palavra crescer cada dia mais, no nosso relacionamento e tudo. E eu perguntei para ele, pô, por que você me escondeu? Um lugar tão bom. Pô, eu soubesse que era aqui, já tinha vindo antes. Ele, não, porque você tinha uma busca diferente da minha, eu não queria interferir. Eu tinha vergonha, não sabia como é que você ia reagir. Eu que nada. E, realmente, quando eu comecei a participar dessas comunidades eclesiásticas, eu fui sem entendimento. Porque, como eu contei para vocês, na minha infância, por não parar em escola, eu não fazia parte aqueles ensinos que tem bíblico, né, que é catecismo, alguma coisa assim que faz a primeira comunhão. Todos os meus irmãos fizeram, mas eu nunca fiz, porque eu chegava na escola, eu tinha tido. Chegava na outra, ia começar, e eu não ficava até o final da escola. E aí eu nunca tinha passado por aquilo. Eu me lembro até hoje. Nos 15 anos da minha irmã, que é a mais velha, nós fomos as daminhas que ficavam, né, aquelas 15 meninas, vestidinhas todas iguais. Uma coisa linda. E, naquele dia, na hora da cerimônia, que ela participa, as 15 tinham que estar participando com ela numa fila para receber um alimento que aquela comunidade dava. E eu não podia estar recebendo aquele alimento porque eu não tinha feito a primeira comunhão, não poderia ter participado. Mas aí eu cheguei no cantinho da minha mãe e falei assim, mãe, e aí, o que eu faço? Ela ia mesmo, e agora? Eu falei, mãe, vai ficar feio, todo mundo vai ver que eu não fiz. Não, você vai lá, faz, usa e depois você se conserta com Deus. Tá bom, e eu fiz aquilo, tomei, sem entendimento, depois fui lá, falei com uma pessoa e ela me orientou e segui minha vida. E, com isso, eu me aproximei um pouquinho dessa comunidade eclesiástica, comecei a procurar saber um pouquinho dessa questão de aprender a ter uma vida espiritual. E eu fui até essa fase que eu estou falando para vocês, que eu conheci esse outro local. E ali ele tinha esse receio de falar isso para mim, para eu não confrontar com ele, com a realidade dele. Mas eu adorei a ideia. E ali ele era mestre naquele lugar, ele era professor, e ele ensinava todas as doutrinas daquele lugar. E eu comecei a frequentar aquele lugar, comecei a aprender aquelas doutrinas, e me identifiquei, porque era o conhecimento que eu obtive de algo espiritual. E me identifiquei com aquilo. E aí, ao longo do nosso namoro, a gente foi tendo alguns probleminhas pessoais. E aí, toda vez que eu tinha um probleminha pessoal com ele, eu chegava para aquele responsável do local, ele sempre me orientava, não, porque você tem que se esforçar mais, você tem que se dedicar mais, você precisa melhorar aqui e ali. Eu me dedicava mais àqueles compromissos que tinham ali. E ali nós chegamos ao 4º ano de namoro. Hoje nós temos 27 anos de casado, e 4 anos de namoro são 31 anos de convivência. E ali eu comecei a planejar o casamento, nos casamos, dentro de todos os rituais que aquele local nos exigia, porque eu tinha um histórico já da situação da minha mãe, que eu queria muito que o meu casamento fosse para sempre, não queria viver o que eu experimentei da minha família. E ele também tinha tido uma experiência com a família dele na mesma proporção de adultério e tudo mais, e ele também tinha um desejo no coração que, quando ele se resolvesse ter uma vida com alguém, seria para sempre. E por que a gente queria que fosse para sempre? A gente queria que desse tudo certo. E o que dependesse da gente, a gente ia fazer tudo certinho para nada dar errado. E assim nós fizemos, buscamos os rituais ali exigidos, acompanhamos tudo, fizemos tudo de acordo. Parte da minha família não participou dessa cerimônia, porque não concordava. Aí eu tive que fazer a cerimônia também na comunidade eclesiástica, e aí foi para a sociedade, foi muita gente, também com rituais embutidos ali, sem eles saberem, mas
dentro dos padrões ali daquela comunidade, e seguimos caminho, felizes para sempre. Mas no primeiro ano de casamento, não foi difícil, não foi diferente. Com 4 meses de casada, eu comecei a ter problemas com ele, porque ele era muito da noite, ele gostava muito de noitada. Eu já tinha vivido essa fase da minha vida. A gente tem diferença de 4 anos, mas se você olhar na foto depois, ninguém diz. Cabecinha branca, ninguém diz. Mas lá, quando era pirralho, a diferença era grande. Ali, ele começou a querer ter aquelas noitadas. Eu já casei, agora eu quero sossegar, né? Quero ter família, quero ter estrutura para ter uma família tranquila. E ali que foi exatamente o que aconteceu. Com 1 ano de casado, as crises não melhoraram. E ele começou a me pressionar, falando, sabe qual é o seu problema? Você sempre quis ter um filho. Porque eu sempre falava, igual a Xuxa, produção independente. Se eu não tiver casada até com 30, eu vou ter meu filho. E aí, você aqui quer? Você está chegando aos seus 30 anos, você quer ter filho, e você bota a responsabilidade toda em cima de mim. Vamos programar essa gravidez. Eu falei, então tá, vamos programar. E programamos. E realmente foi tudo muito planejado. Até deixar a brechinha da janela aberta para vir menina, eu fiz. E funcionou, hein? Sei lá. Dei sorte. E aí veio minha menininha, a Marcela. A gente fez aquele quarto lindo, já tinha o dom do design e nem sabia, porque a casa ficou uma casa de boneca. O quarto dela era um quarto de princesa. E ali eu não tinha estudado ainda para isso. Aí eu comecei a botar toda a minha expectativa nisso. E quando ela nasceu, foi aquele momento maravilhoso de família, o Roberto muito participante, uma gravidez super saudável, tudo certo. 4 meses da Marcela nascida, a gente foi abatido por uma demissão no trabalho dele. Esse banco que ele trabalhou por tantos anos demitiu ele. E a gente tinha investido todo o dinheiro do fundo de garantia no imóvel que a gente comprou para casar. Então, ele saiu praticamente sem dinheiro nenhum daquela situação. E eu era sacoleira, já não trabalhava mais nesse banco, porque, na época que, antes de casar, eu já tinha deixado o banco para ser sacoleira, porque eu vendia muita roupa. E eu vendia na Globo, Manchete, grandes empresas no Rio. E eu preferi largar aquele emprego que tinha um fixo para ter a quantidade de roupa que eu vendia era muito grande, então valia a pena a troca. Mas, nesse período da gravidez, eu fiquei sossegada, não tinha aquele estímulo todo para sair para vender, porque eu tinha que dar atenção para a menina. E ali a gente pegou essa fase onde as nossas questões financeiras foram abaladas. E aí a gente passa um dobrado ali, para manter aquele apartamento nas prestações pagas. Ele foi ser vendedor de peixe. A gente pegava peixe, ele vendia camarão, filé, essas coisas mais afinadas, fazia as embalagens de madrugada, ele saía de dia para vender, depois de gerente de banco. Quando fui para São Paulo, comprei caixas e mais caixas de meias de dentelle. Quem lembra da meia dentelle? Deixava a perna de Ivete Sangalo. Fazia milagre. E eu falei, você vai vender meia para aquela mulherada toda do banco. Comprei meia. Meu pai, comerciante, me dava as dicas todas, né? E comprei meia, ele foi vender meia. E chegou o Natal, e eu querendo viver o sonho de ter meu primeiro ano com a minha filha, dar os presentes, dar tudo para ela, não tinha dinheiro. Botei uma barraquinha do lado do meu pai, que meu pai, quando perdeu a loja, perdeu tudo, ele foi ser camelô e morreu camelô. Mas um camelô próspero. Silvio Santos também era assim, amigo dele, ó. Tá? Silvio Santos vendia isqueiro. Meu pai já vendia cinto, bolsa, e Silvio Santos isqueiro. E eles eram amigos. Mas isso não desonrou meu pai em nada. Muito pelo contrário. Teve casa, carro, tudo do melhor. E ali eu botei minha banquinha do lado da dele. Falei, vou dar o meu presente de Natal para minha filha. E fomos. E assim a gente foi levando aquela fase, aquela crise. Mas era um momento, ia passar. E ali ele fez um concurso para tentar alguma coisa, mas aí acabou que outra porta de emprego abriu em outro mercado, em outro banco, e ali ele volta para o mercado de trabalho, e a nossa vida volta a ter uma estrutura dentro dos padrões que a gente estava acostumado. Só que também, assim, como voltou a parte financeira a funcionar, voltou também
as noitadas, as farras. E ele era muito envolvido. Eu estou engessada aqui, vocês entenderam? Não entendeu, não, né? Estou engessada aqui porque eu tenho que ficar com essa luz, tenho que sair na imagem lá. Sérgio já está para lá e para cá, assim. Porque eu queria estar aí, ó. Aí eu estou engessada aqui. Mas vamos lá. E ali, como ele gostava muito de carnaval, muito de noitada, e eu casei, já estava sossegada com a minha filhinha, eu queria ter sossego, familhinha, e ele não, queria noitada. E ali eu comecei a ter mais problema ainda, porque eu não casei para isso. E como eu não era muito voltada para bebida, para cigarro, eu nunca fui chegada a isso. Na minha adolescência, tomei umas Cuba Libre, mas passei mal, desisti. Não foi bom. Quem sabe o que é Cuba Libre aqui? Poucas. Coca-Cola com vodka ou cachaça, alguma coisa assim. Mas passei muito mal. Aí eu desisti da bebida. Mas meu marido adorava a bebida. E ali era difícil controlar as noitadas, porque ele começava a beber e não tinha hora para vir embora. Era saideira que nunca acabava. E eu não conseguia vir embora para casa, porque eu não dirigia nessa época. E era só um carro. E eu tinha que ficar esperando a hora que ele queria vir embora ou alguma carona para me levar para casa. E aí eu me tornei aquela mulher, a encrenqueira, a chata. E diante das amizades, do nosso relacionamento, eu sempre era aquela chata que queria ir embora, porque era a única que não bebia, não fazia nada. E eu queria ir embora. Porque no dia seguinte, eu que tinha que aturar a Marcela acordadinha para brincar, para fazer as coisas com ela, porque ele dormia o dia inteiro. E os problemas aumentaram entre a gente. E o casamento, por 4 anos, ficou nessa crise, altos e baixos. Altos e baixos. Quando era carnaval, então, que a crise subia, o termômetro subia. E eu, para diminuir a crise, eu sempre fui me envolvendo, de maneira que desse para eu amenizar a crise. E aí eu me envolvi com o carnaval também. Ele chegou a vice-presidente de uma escola, eu diretora de carro, saía de destaque, eu tinha pessoas envolvidas na escola. Então, eu tinha esse meio social, que era o meio dele, de envolvimento, não de estar ali para viver daquilo, mas me envolvia, fazia as coisas de graça. Mas para estar no meio que ele estava, para ter cumplicidade e fazer companhia um para o outro. Mas não foi o suficiente para ele. E aí eu fui para aquela entidade buscar orientação. Falei, olha, casei, fiz tudo direitinho, mas, olha, não sai da crise. Ah, tá, realmente, eu estou percebendo. O Zé Roberto é muito evoluído. Ah, é? E o que eu tenho que fazer? Não, você tem que evoluir. Aí eu falei, o que eu faço? Você faz isso, assim, se assar, passou a receita, eu fiz. E aí, onde ele desenvolveu a espiritualidade dele, ele era muito bem conceituado, e eu comecei a ficar do lado dele também, sendo bem conceituada. E ali começou outro nível de confusãozinha, de competiçãozinha. E não acabava o problema, eu não sabia mais o que fazer para resolver o meu problema no meu casamento, porque toda briga nossa, ele falava que ia separar de mim. Vou separar de você porque não dá, porque você não me acompanha, porque você é assim, porque você é assado, todo mundo fala de você. Eu falei, o que eu vou fazer para resolver o meu problema? Porque eu não queria me separar. E ali eu fiz um plano, uma estratégia para o próximo carnaval. Vai ser diferente. E, realmente, o primo dele, uma pessoa que tinha um relacionamento dentro das comunidades vizinhas daquelas escolas de samba, me apresentou uma senhorinha, e essa senhorinha me vendeu as pernas de calça. Sabe o que é isso? Ninguém sabe? Vou te ensinar. Mas não faz não, tá? Não foi bom. E eu comecei a experimentar cocaína, amadas. Porque ela disse que o meu primo do meu marido falou assim, olha, se você usar controladinho, você vai parecer que você bebeu e que você ficou legal. Então, a dosagem é essa. Ele me ensinou tudinho. Eu fiz direitinho. E aquele carnaval foi o carnaval dos sonhos do meu marido. E eu fiz tudo bonitinho. Saí até de destaque
no lugar da mulher do presidente da escola, porque a mulher tomou um coma alcoólico, não conseguiu botar roupa, o cara apontou para mim, sobe, quando eu subi, o cara botou a roupa dela toda em mim, e ela calçava 35, eu calço 38. Alguma coisa aconteceu ali que era mistério, e eu fui no lugar da mulher. E meu cunhado, não muito satisfeito, que ele ficava a madrugada toda vendo os programas na televisão, ele falou assim, Rita, seu nome saiu errado. Estava lá, Beth, não sei o quê. Aí eu falei, não, querida, eu que vim no lugar da mulher mesmo. Era você! Era você mesmo. E, pois é, isso está na internet, não procurem. Não procurem, nem vou falar o nome da escola. E eu dei nas tamancas ali. E ele ficou realizado. A mulher dele estava de destaque, a mulher dele estava participando, eu estava simpática, eu abraçava, eu beijava. Passou o carnaval. E eu, e aí? O que você achou? Você foi a mulher dos meus sonhos. É essa mulher que eu quero para mim. Nós não temos mais problema. Acabamos com o nosso problema. Eu falei, acabamos mesmo. Aí sentei e falei assim, olha, vou te dizer o que foi. Ele já tinha sido usuário de cocaína na adolescência dele. Mas ele já tinha se libertado, não estava mais nisso, só ficou com a bebida e o cigarro. E aí, quando eu contei para ele, ele falou assim, olha, isso não é bom. Isso vai te viciar. Você nunca foi viciada com nada. Isso vai... Falei, não, porque eu já estou usando já tem um tempinho, você nem percebeu. Eu estou controlada e não vai passar disso. Só que a gente agora vai ter vida social. Ah, é? Então tá, você que sabe. Na verdade, ele não estava nem aí, ó. A verdade é essa. Eu que me ferrasse. E ali, resolvido o problema, né? Saindo de uma crise. Passam-se 2 semaninhas. Tinha que descer a colega, menstruação, e não desceu. Faz um exame. Quem foi pegar o resultado? Zé Roberto. E volta para mim e fala, você está grávida. Eu falei, ai, não. Meus planos todos por água abaixo. E o pior, uma gravidez depois de usar droga. O que vai dar nessa gravidez? Fomos para as entidades espirituais que a gente servia. Não pode tirar, não. Você vai ter que carregar essa cruz. É sua. Falei, agora? Os pesadelos começaram, a perturbação na mente, eu e ele. A gente já não queria... Ele botava a culpa em mim, eu botava a culpa nele. Foi por causa de você que eu fui para experimentar isso. E agora eu vou ter um filho deficiente por sua causa. E aí o problema aumentou. Falei, o que eu faço da minha vida? Demorei a procurar um especialista, já se passava de 3 meses, quando eu soube que tinha um exame que podia fazer para tirar o fantasma da nossa cabeça, se tinha deficiência ou não nessa criança. E aí, quando o médico explicou, a decisão era nossa. Que ele falou assim, olha, essa criança ela pode estar normal aí dentro, e pelo fato de você invadir e fazer esse exame, que era uma agulha que ia lá no umbigo e afetava lá a bolsa e o líquido, e se você fizer isso, você pode agredir ao feto, e o feto vir a ter alguma complicação em cima disso. Então, vocês decidem. Nós levamos 24 horas para decidir, decidimos não fazer e assumir aquela criança do jeito que ela viesse. E para se preparar para achar e pensar que você teria um filho deficiente. E a gente já tinha tido uma experiência que lá no local onde a gente frequentava tinha uma criança assim. E a gente via a luta daquele pai, daquela família com aquela criança. E ali nós decidimos, vamos deixar o barco correr. Só que aí o Zé Roberto deixou o barco correr, saiu do barco, e eu fiquei, eu e a Marcela, no barco, porque ele era ausente. Ele não chegava perto dessa barriga. Eu, sozinha, gerando aquela criança dentro daquela batalha, culpando até aquela situação, porque eu podia estar melhor. E ali a gente começou a ter uma distância muito grande, eu dele. Ele não estava com a gente de fim de semana. E ele entrou com a bebida mais forte, porque agora ele nem chegava no quarto, ele chegava na sala, caía ali no chão, só ia ver ele no dia seguinte, exalando o cheiro de bebida no corpo. E a luta braba, e a barriga crescendo. E eu assim, como é que vai ser para essa criança nascer? E uma das coisas que eu quis fazer para tentar amenizar o problema de lembranças
que poderiam ficar para essa criança foi programar a chegada dele com a filmagem que eu tinha feito com a Marcela, porque a Marcela foi tão programada que eu contratei empresa para filmar o parto, para filmar o quarto, para fazer tudo. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou filmar, porque pelo menos vai ficar uma boa lembrança positiva dele. A irmã participando, o pai, eu. Porque amanhã ou depois eles crescem, um fica jogando na cara do outro. Eu tive, você não teve, aquelas coisas de irmão. Falei assim, não, eu vou fazer. Já que ele não teve nada, eu vou fazer. Porque o quartinho já era o segundo filho misturado com a primeira, né? Então, não era filho do meio, mas já estava dividindo. E ali eu fui e falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Contratei a empresa, que foi a mesma que filmou a Marcela. Essa empresa ela filmou o parto, filmou o aniversário da Marcela, ficou amiga da família, fez festa para as minhas outras amigas todas. E ali eu contratei ela. Quando eu fui falar a data da cesárea, que era uma cesárea, quando eu fui falar a data, ela falou assim, Rita, se for essa data vai dar tudo certo, porque eu vou estar chegando de uma viagem, vou estar fora do país. Então, se for tudo certinho, eu falei, não, vai ser tudo certinho, mas gravidez nunca foi parto normal, sempre cesárea, sempre organizei tudinho, sempre deu direitinho, que a Marcela foi assim, toda programadinha. Aí ela, então tá, então eu vou estar aqui. Mas caso eu não esteja, eu vou deixar uma conhecida minha que faz um trabalho desse também, de filmar parto, e vou deixar o nome dela, o contato dela, para qualquer eventualidade. Tá bom. Próximo do parto, das datas para estar acontecendo, eu pedi ao Zé Roberto que aquele fim de semana ele fizesse algo diferente com a gente, porque eu precisava registrar algumas fotos. E ele ficou. E eu falei assim, essa semana você não vai à quadra, fica com a gente, tira foto, registra esse momento. Ele, tá bom, vou ficar. E ele ficou. Chegou no sábado, a gente almoçou, lanchou. Quando foi chegando a noitinha, a Marcela deu soninho, fui botar ela para dormir, que eu estava com um pouquinho de dor nas costas. Quando eu botei ela para dormir, eu cochilei um pouquinho. Quando eu acordei, cadê o Zé Roberto? Já tinha batido perna. E eu fiquei muito furiosa com aquilo, porque tinha sido um acordo. E aí eu fiquei no sofá esperando ele chegar. 3h30 da manhã ele chegou. E eu já estava explodindo de raiva. E a gente foi discutir. E no que a gente foi discutir, ele falou, olha, você quer saber? Os planos são esses. Essa criança vai nascer e eu estou saindo de casa. Porque não dá mais. Eu falei, mas e os nossos sonhos? De nosso casamento não acontecer como aconteceu com seu pai, com sua mãe, com a minha? Não, não dá. Olha, a gente tentou, mas, olha, não vai dar mesmo. Eu já estou com tudo armado, já estou com tudo planejado. Eu falei, você está? Aí me aborreci, me estressei, me aborreci quando ele falou que já estava com tudo organizado, e me aborreci, a criança deu aquela mexida na barriga, travou tudo, e, quando eu percebi, a bolsa tinha estourado. E no que estourou a bolsa, havia aquele pânico. Na hora, ele não tinha passado por essa experiência, nem eu, nem ele, porque a Marcela não foi assim. E aí, com aquele corre-corre, liga para cá, liga para lá, ligamos para o médico. O médico, não, tranquilo, tem tantas horas ainda para fazer o parto, vão para o hospital tranquilo, chama as pessoas, o anestesista, as pessoas que querem chamar, mas vai dar tempo. Mas aí ninguém dorme nessa noite, né? E amanheceu o dia, nós fomos para o hospital e ligamos para tal pessoa que, por um acaso, viera precisar antecipar. Ligamos para ela, olha, o parto vai ser antecipado, você pode fazer? Posso, estou indo para o hospital. Ela chegou lá no hospital, chegou lá, a gente já estava no quarto, e a brincadeira era o seguinte, a família toda sabia das crises. E todo mundo foi para o hospital para ver o quê, porque o Roberto já tinha contado o plano dele para todo mundo, eu só fiquei sabendo naquela madrugada, mas todo mundo já sabia. E todo mundo queria ver se ele ia ter coragem de fazer o que ele falou. E ele estava naquele nível de álcool que exalava pelo corpo. E a brincadeira era essa. Rita nem precisa ser anestesiada, que um bafo do Zé Roberto, ela está anestesiada. A brincadeira era essa, o nível da bebida. E ali a gente entrou no centro cirúrgico, mas antes a gente teve uma conversinha, assim, rapidinha. E eu até perguntei para essa pessoa, que eu conhecia ela na hora, a Jussara, porque a questão era que lua nós estamos. Porque quando era data tal, a lua seria tal. Como antecipou, que lua nós estamos? E a menina, não sei que lua. Eu perguntava, você sabe que lua é ela? Não, não sei. Aí eu falei assim, e agora? Como é que vai ser?
E a gente ficou sem saber que lua era. Aí, para que é que a gente queria lua? E ela ouviu a nossa conversa. Porque a gente ia dar aquele bebê para aquela espiritualidade qual a gente seguia. Consagrar. Para que o mal não chegasse até aquela criança. E ela ouviu essa conversa. E ela entrou no banheiro. E ela chegou no banheiro. Ela falou com Deus. E ela falou: Senhor, eu estou aqui a trabalho. Mas, acima de tudo, eu sou tua serva. Eu não posso ouvir uma conversa dessa e achar que está tudo bem. Faz algo, Senhor. Me usa. Eu não vi nada, sabia de nada. Ela foi para o centro cirúrgico com a gente. Quem fez cesárea aqui sabe que tem um pano assim na tua frente, você não vê nada que está acontecendo lá, você só ouve os barulhinhos. Ela ficou do outro lado, meu marido na minha cabeceira, dando as baforadas dele, porque ele queria ver se essa criança vinha deficiente. Então, ele ficou lá, porque na Marcela ele não entrou, não. Ele não podia sentir cheiro de éter que ele desmaiava. E aí ele entrou. E o que aconteceu? Na hora do parto, ela preparou o zoom da máquina, e no momento que essa criança sai da minha barriga, ela estende a mão, faz uma oração e entrega essa criança ao Senhor Jesus. Quebra com todo o pacto que pudesse vir a ser feito e ainda profetiza que, através dessa criança, toda essa família viria a conhecer esse Deus vivo. Não vi nada, não sei de nada. Eu só queria saber se o neném estava bem. E o Zé Alberto: está tudo bem, neném está bem, então posso dormir. Tomei anestesia, só acordei no quarto. Ficamos 3 dias no hospital, fomos para casa. Nada de falar que ia embora. O milagre já estava acontecendo ali. Tá bom. Chegou o carnaval, que meu filho nasce nas vésperas do carnaval. Falei: Zé Alberto, faz o seguinte, fica na casa da sua mãe, que é aqui pertinho. Porque era assim, 15 fantasias na minha varanda. E era um entra e sai de gente, bebida para cá e para lá, com criança pequena, não ia rolar. Falei: fica na casa da sua mãe, eu fico aqui, para não ter esse problema de fuso horário. E ele fez assim. E aí, uma semana depois, acabou o carnaval, ele está voltando para casa. E eu já estava com aquela fita, né, gravada, VHS. E ele fala assim, começa a botar roupa na mala, roupa na mala, roupa na mala. Eu falei: para onde a gente vai? Ué, você sabe que todo carnaval eu tiro férias. É verdade. Mas eu não fiz minhas malas. Não, você não vai fazer. Aí eu falei: como eu não vou fazer? Não, dessa vez eu vou viajar sozinho. Você lembra daquela conversa que a gente teve? Pois é, eu estou botando meu plano em ação. Eu falei assim: eu não acredito que você vai fazer isso. Não, é verdade, eu não sinto mais nada por você, nosso relacionamento acabou, eu vou tentar a minha vida, você vai tentar a sua. Não vai te faltar nada, porque eu quero tudo para os meus filhos. Essa criança, ela está saudável, ela não tem problema, então você vai ter vida normal e eu também. E eu vou tentar a minha vida, você tenta a sua. Segunda-feira o advogado vem aí e vai acertar os detalhes do divórcio. Eu não acreditei que eu estava vivendo aquele momento da minha vida. E ali ele fechou a porta e foi embora. E eu vi aquele buraco na minha frente. Uma criança de 4 anos agarrada na minha perna, outro de 10 dias no meu colo, meu peito todo empedrado. Eu falei: não acredito que eu estou vivendo isso. E aí a sensação de morte chega fácil nessa hora. Você quer acabar com a sua vida. Você não quer encarar uma sociedade. Você não quer encarar parente, você não quer encarar a luta, você quer sumir. E eu estava tentando fazer um plano rápido para ver como que eu ia fazer isso. Toco o telefone. Não, o telefone nessa hora eu não vou atender. Toco o telefone, eu vou lá atender de má vontade. Aí era: oi, Rita, tudo bem? Jussara. Ah, tá. Olha, aí, gostou do vídeo? Tá bom? Olha, ainda não editei, não. Você pode trocar, botar o que você quiser, não sei o que. Eu falei: peraí, não dá, não estou a fim de falar sobre isso agora. Aí ela, com uma voz muito estranha, ela: o que houve? Está com uma vozinha triste. Eu falei: minha filha, você não sabe o que aconteceu. Meu marido acabou de sair de casa com 2 malas, dizendo que o advogado vem segunda-feira. Eu não tenho condição de falar disso com você. E comecei a falar em cima da mulher. A mulher: calma, do outro lado do telefone. Rita, calma. Olha, eu não tenho nada que eu vou falar aqui que vai trazer consolo para você, que vai te acalmar. Mas eu sei quem pode te ajudar. É, você sabe quem pode me ajudar? Sim.
Aí, amada, abre um parênteses aí, porque eu sempre busquei ajuda realmente nas minhas crises de casamento. E eu ia lá naquelas mulheres, eu trago o seu amor de volta em 3 dias. Você ouviu falar? Esse cartomantezinha? E eu fazia esses trabalhinhos nas nossas crises. E eu falei assim, é quem? Para ouvir o nome, quem era, porque Niterói é pequenininho, todo mundo se conhece, eu conheço tudo. Para saber se eu conhecia ou se era alguém nova. Aí ela falou assim, Jesus. Eu, quem? Jesus? Quando eu falei Jesus, amados, entrou algo dentro de mim. O poder dentro de mim. E eu falei aquele Jesus com tanta força, veio uma energia dentro de mim, uma força dentro de mim, ela falou assim, você quer? Eu falei, eu quero. Em 10 minutos a mulher estava na minha casa, me levou para um cantinho, um local de oração, e ali aquele homem falou a tarde toda, falando da minha vida toda. Eu, que mulher fofoqueira. Mal me conhece, foi falar da minha vida toda para esse cara. Eu irritada com ela com meu filho no colo, para lá e para cá, para eu prestar atenção. Falei, tá bom, não é assim, né? A gente pode confiar em ninguém mesmo. Eu sei que no final, amados, ele faz uma oração, eu repito aquela oração, e eu saio dali diferente. Saí diferente, com uma paz no meu espírito, uma vontade de rir, de me alegrar. E eu não sabia o que estava acontecendo, e as pessoas começaram a falar coisas positivas para mim, seu casamento não acabou, está começando agora. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Voltei para casa, botei as crianças para dormir, fui dormir. 6 horas da manhã, toca a campainha. Olhei no olho mágico, José Roberto. Foi melhor do que a que trazia em 3 dias, trouxe em 1 dia. Duro na queda. Essa foi boa. Olhei, abri a porta. Você me aceita de volta? Você me perdoa? Perdoo? Aceito? Vai, toma um banho e vai dormir. Porque era assim, dormi o dia inteiro. Era fuso horário. Fui para casa da minha mãe, almocei. Boquinha caladinha, não falei nada para a mamãe. Voltei 6 horas da tarde, botei as crianças para dormir e acordei ele. Zé, a gente tem que conversar. O que eu estou fazendo aqui? Você se aproveitou de mim. Aí eu contei. Que eu abri o olho mágico, vi ele pediu a chance. Você se aproveitou do meu estado. Falei, não, olha só. Senta aí, vamos conversar. Porque ele já queria ir embora, sair pela porta fora. Falei, não, senta aí que hoje a gente vai conversar. Todas as nossas crises, quem pedia uma chance era ele. Sempre era ele que pedia. Mas dessa vez era eu que estava pedindo. Eu falei, senta aqui, porque eu vou te contar uma coisa. Olha só. Ontem, eu fui no lugar tal, e eu aceitei Jesus. Você ficou maluca. Pirou mesmo. Agora você está doida mesmo. Aí eu falei assim, não, calma. E agora eu entreguei o nosso problema para a pessoa certa, que vai resolver. Porque eu já tinha feito de tudo, mas você não sabe da missa o terço. Aí ele falou assim, é? Eu falei assim, você me dá essa chance? De eu mudar, mostrar que vale a pena? Ele, tudo bem, desde que você não se meta naquilo que eu creio, fica você para um lado, eu para o outro. Eu só não quero aquele livro preto aqui dentro de casa, que era a Bíblia. Se eu ver, eu vou queimar. Tá bom. 1 ano se passou, amados. Eu aprendi a ler a Bíblia no banheiro, no trono, no lugar certo. Sou filha do rei. Lá no trono eu aprendi a Bíblia. Por 8 meses, meu marido ficou no Alcoólicos Anônimos. Ele concordou em ir buscar um tratamento. E ali a nossa vida tentando voltar ao normal. Pelo menos pai já tinha dentro de casa. Não tinha aquela... Sabe? Um dia quase que eu taquei o aquário nele. Com peixe e tudo. Então, aquela guerra tinha amenizado. As coisas estavam se arrumando. Mas ele ainda não estava aí inteiro comigo. Ele estava estranho. Ele não era o mesmo, da época do namoro, do nosso relacionamento, quando a fase era boa. E ali ele começou a fazer planos de novo. Próximo carnaval, 1 ano depois, passamos aquele carnaval, fui fazer um retiro, fui passar o carnaval fora, não fiquei em casa.
E quando eu estou lá à noite, nesse carnaval, o João não dormiu a noite toda, chorando, chorando. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou embora. Porque eu não deixei ninguém da casa dormir com a criança. Vamos embora, eu vou para casa. Quando cheguei em casa, encontrei meu marido todo enfaixado nos braços. Ele tinha voltado a beber naquele carnaval, que no AA fala que caiu, né? E ele deixou a bebida tomar conta dele e ele tentou suicídio, cortando os pulsos num arame farpado. E ali o primo dele chegou na hora e livrou ele, fez o curativo, e ele estava em casa dessa forma. E eu entendi porque eu estava voltando para casa naquele dia. E ali eu me preocupei mais ainda com ele. Passaram alguns dias, ele chegou para mim e falou assim, eu tenho que conversar sério com você. Eu falei, o que houve? Olha só, você está uma mulher diferente, você está mais calma, eu estou vendo a mudança em você. Graças a Deus, nosso filho não tem nada. Mas, olha só, eu estou tentando todas as minhas forças, eu não estou conseguindo. Você não me merece, você merece ser feliz, assim como eu mereço ser feliz. Eu quero minha liberdade, não sei o quê. Aquela conversa de forma diferente, mas era a mesma. Falei, não acredito. Ele, não, porque dessa vez já aluguei um apartamento para morar eu e fulano, 2 padrinhos de casamento nossos. E eu estou indo morar com ele. Deixa eu ir. E eu me desesperei. Aí procurei Jussara. Jussara! Zé Roberto fez isso. Calma, Rita. Pegamos um texto bíblico, meditamos, e Deus falava que eu precisava deixar Deus ser Deus e eu confiar nele, porque Ele estava no controle de tudo. E ali eu voltei para casa e falei, tudo bem, é isso que você quer? É. Então vai. Aí ele, me empresta a sua Bíblia? Falei, não. A Bíblia é minha arma de guerra, e eu vou ter que ficar com ela. Foi trabalhar no dia seguinte, não conseguiu trabalhar. Chorou o dia todo, uma funcionária lá, chega perto dele, vê que ele não almoçou com os colegas, estava vazio, todo mundo saiu para almoçar e ele estava lá. Ela levou ele para um cantinho de sala de reunião, começou a ouvir um pouquinho ele falou, olha, tudo que eu queria era a minha liberdade. Hoje eu tenho e estou sentindo que eu não estou feliz. O que eu fiz da minha vida? E ela começou a falar de Jesus para ele também, porque era uma serva do Senhor. E ela começou a falar de Jesus para ele, falando que tinha jeito, que o casamento não estava perdido, que era nessa hora que tinha que botar o peso na balança, analisar o que valia a pena, o que não valia, porque ele pensou que ia ser feliz e não estava sendo. E ali, naquele dia, ele vai a uma oração também com ela e entrega a vida dele para Jesus. E ali começou um novo tempo na vida dele. Amados, eu quero dizer para vocês o seguinte. Deus me ensinou muito nesse período de luta. Mas, quando eu dei um passo para Jesus, Ele me ensinou a ter armas para vencer as minhas batalhas. E a arma poderosa que nós temos é a oração. E a oração não são vãs palavras repetidas, é uma intimidade com Deus. E eu comecei a conhecer Deus, não de ouvir falar, de andar com Ele. E ali, por 4 meses, Deus também começou a manifestar o amor dele na vida do meu marido. E ali ele começou a ter uma experiência também de conhecer a Bíblia, de começar a ver os valores, o que era certo, o que era errado. Nós ficamos grandes amigos, aqueles amigos que nós éramos no banco, no início da nossa amizade. Voltou naquela fase, e eu entendia os problemas dele, ele entendia os meus, e a gente começou a se dar muito bem. E ali, 4 meses se passaram, e ele tomou um dia, era Dia das Mães, e ele falou assim, olha, esse dia eu vou tirar o dia para passar com você e as crianças, você prepara tudo, a gente vai almoçar fora. E a gente sim fez, eu, ele e as crianças, e passamos o dia juntos. E, no final do dia, ele falou assim, olha, eu não comprei nenhum presente para você. Ele já tinha subido comigo, que o João estava dormindo, me ajudou a botar as crianças na cama. Ele falou assim, olha, não comprei nenhum presente, mas, aliás, eu tenho um negócio lá no carro, vou lá buscar para você. Quando ele desceu, quando ele voltou, as malas de volta, e estava voltando para casa, perguntando se eu aceitava ele realmente de volta. E ali ele voltou para casa, ele pediu aquela chance, e nós nos demos essa chance. E ali ele abriu todo o segredo durante esses 2 anos que ele estava vivendo. Ele tinha um relacionamento paralelo, e aquela relação estava pressionando ele a tomar decisões. E, na hora que ele tomou a decisão, que ele estava livre para viver com aquela pessoa, ele conheceu a Bíblia, e a Bíblia mostrou para ele o que era certo, o que era errado. E ele fez a opção também de
terminar aquele relacionamento e poder estar livre para tomar a decisão certa. E aquele dia estava voltando para casa, a gente se perdoou, e ali a gente começou uma caminhada com Deus. Deus nos tirou do Rio de Janeiro, nos levou para Recife, morei 7 anos lá, e lá a gente começou a ter um envolvimento maior ainda com essa palavra, buscar conhecer realmente. E uma coisa eu quero falar para vocês, minhas lindas, é que eu era realmente uma ovelha rebelde. O apelido que a minha mãe me dava era ovelha negra. Ah, essa aí é a ovelha negra. A que me dá mais trabalho, é a mais rebelde, é a mais isso, é a mais preguiçosa, é a mais isso, é a mais aquilo. E eu descobri que tem um Deus que me amava tanto, que lá no ventre da minha mãe, ele tinha um plano tão perfeito para mim, que hoje, até hoje, minha linda, eu estou tentando ser a ovelhinha mais branquinha possível para ele, porque ele tem me limpado a cada dia. Hoje, minha mãe, ela olha para mim, e sexta-feira que vem eu vou estar num chá como esse, e minhas irmãs, minha mãe vai estar presente. E ela hoje ela fala que ela vê Deus em mim. Porque aquilo tudo que eu não busquei, que eu não tive o conhecimento na minha infância, na minha base de vida, eu tive o verdadeiro conhecimento que foi através da Bíblia. Eu não estou te oferecendo nenhuma religião, porque a Donep não é religião. A Donep é amor. Está lá. Sua bandeira sobre nós é o amor. E foi esse amor que me alcançou. Se a Jussara lá, uma mulher como uma dessas mulheres, não tivesse tido a iniciativa de se colocar para Deus, que o amor que ela se dedica a essa bandeira não fosse uma verdade na vida dela, ela ficaria calada, não falaria nada, fazia o trabalhinho dela e tchau. Só que ela fez. E Deus usou a vida dela. O amor me alcançou. Eu não sei como você chegou aqui, se você já se sente a mulher mais amada do mundo, e que assim seja. Mas se você entrou aqui com algum tipo de carência, ou alguma dificuldade, ou querendo conhecer esse Deus vivo, esse Deus que fala, esse Deus que se move, esse Deus que transforma situações, que é o Deus do impossível, eu posso te dizer, ele é real. Ele é mais real do que essa cadeira que você está sentada, essa mesa que você está aí. É mais real do que isso. Porque aquele Deus que se apresentou para mim por aquele telefone era um Deus que eu não tinha intimidade. Era um Deus que eu não conhecia. Mas um Deus que me alcançou com o seu amor no momento da minha dificuldade. E existe um versículo bíblico que diz que Jesus veio para os oprimidos, os cansados, os que não acreditavam mais, para tirar o fardo pesado e colocar o fardo leve dele, por amor. E, amado, o que eu quero te oferecer nessa tarde é o amor de Deus. Porque esse amor de Deus também está na Bíblia. Gente, ali vem de Bíblia. Eu ganhei uma linda agora da mulher. Aquele presente que ela me deu, uma Bíblia. É o melhor presente que você pode ter, o melhor livro. Eu gosto de ler, mas a Bíblia, hoje, para mim, eu vim no avião lendo. E as pessoas olham assim, né? O que essa mulher está lendo aí? Ainda há um preconceito. Mas eu vim lendo algo que depois eu vou falar com vocês sobre o livro de Atos. Que história linda, as histórias são verdadeiras, são reais, porque eu hoje sou uma história bíblica. Esse Deus se apresentou para mim como Deus invisível, mas um Deus real, que mudou e atendeu e está atendendo até hoje o desejo do meu coração. Eu já passei dos 25 anos, né? Porque minha mãe não chegou. Eu já passei, minhas irmãs estão passando. E hoje eu estou aqui para dizer que vale a pena. Quero deixar assim a bênção do Senhor sobre a sua vida. A porção que eu tenho alcançado dele, eu quero compartilhar com vocês, porque é uma nova história. E o Senhor vai fazer grandes coisas. Hoje eu vivo aquilo que eu nem pedi ao Senhor. Não pedi. Mas hoje eu vivo. Porque o fato de estar aqui eu não pedi. Mas eu estou aqui. Porque é assim que ele faz. É um novo tempo, uma nova história, novos valores. Eu não sei o que Deus vai fazer na vida de vocês, mas ele tem planos. E o primeiro passo você já deu, confiar, entregar. E deixar que ele seja Deus. Porque eu tive meu momento de decisão.
de querer, não, agora eu quero que você fique agarradinho aqui comigo, que eu vou me sujeitar a tudo para você. Mas não, eu falei, não, você é livre. E ali Deus alcançou ele. Muitas vezes a gente está assim, a gente entrega e puxa de volta, entrega e puxa de volta, a gente entrega a Deus e puxa. Você quer resolver do nosso jeito? Não, confia. Confia e descansar. Então, queridos, em nome de Jesus, eu sei que algo novo Deus já está fazendo aqui. Já tem um exército aí com você, Cris. Trabalhar essas mulheres nos nossos capítulos aí, nas plenárias, para elas começarem a serem mulheres fortes. E a próxima vez que eu vier aqui, eu vou ouvir você dando um testemunho. Você falando da transformação de Deus na sua vida, ou eu vendo vocês na revista Resposta. Tá bom? Vamos orar, amados? Então, Senhor, eu te louvo, te agradeço por cada mulher que está aqui nessa frente, meu Pai, porque foram mulheres convencidas pelo Senhor a serem mulheres realmente cheias do teu poder. Senhor, eu sei que essa tarde o Senhor falou o coração delas. O Senhor se mostrou como um Deus real. E esse Deus real, Pai, ser com elas, aonde elas estiverem. Cobre a sua família, os seus planos, os seus sonhos, suas fraquezas, Senhor. Toma total controle nessas vidas, porque elas deram um passo de confiança em Ti. Elas declararam com a sua boca que Tu és Senhor. Ensina para elas a Tua palavra, Pai, assim como o Senhor me ensinou, para que elas tenham sede de Ti. Eu selo elas no Teu Espírito, para que a Tua palavra se cumpra na vida delas com as Tuas promessas. Guarda ela, entrada, saída, Senhor. Guarda os seus familiares, protege os Teus sonhos, toma a sua saúde, meu Pai, e ajuda elas a caminhar e serem mulheres mais fortes. Faz isso, Senhor, para que o nome do Teu Filho Jesus seja glorificado através daquilo que o Senhor vai fazer na vida delas. Eu as abençoo para que vivam melhor dessa terra. Aprenda esses passos que está nesse livro, coloque em prática e as coisas vão mudar, porque Deus, Ele é Deus e Ele é soberano e Ele está aqui e Ele vai estar com você em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem na paz. Deus abençoe, que vocês realmente vivam os sonhos que Deus tem para vocês, tá? Quero dar um abraço em todas vocês. Não sai daqui sem me dar um abraço. E se quem quiser ficar no finalzinho para receber uma oração específica, eu estarei aqui para lhe atender.